A história da humanidade seguia seu curso fora do Éden. Adão e Eva, marcados pela queda, aprenderam a viver entre espinhos e suor. Criaram seus filhos com o peso do passado e o vislumbre da promessa. Depois da dor de perder Abel e do exílio de Caim, Eva teve outro filho, Sete. Deus me concedeu outro descendente no lugar de Abel, disse ela. E Sete teve filhos, e os filhos tiveram filhos, e assim a terra começou a se encher. Com o passar das gerações, dois caminhos começaram a se tornar visíveis: os que invocavam o nome do Senhor e os que seguiam seus próprios desejos. Foi nesse cenário que nasceu Enoque, um homem que andou com Deus. Ele não viveu como os outros, não se contentou em apenas existir. Caminhou em íntima comunhão com o Criador por 300 anos, e então não se achou mais Enoque, porque Deus o tomou para si. Um sinal raro e poderoso. Ainda havia espaço para proximidade com o divino, mesmo em tempos de escuridão, mas nem todos seguiram esse caminho. Os homens começaram a se multiplicar, e com isso vieram as alianças impuras, as paixões descontroladas e o distanciamento de Deus. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram para si mulheres, sem sabedoria, sem limite. E a terra se encheu de violência, de orgulho, de perversão. Deus viu que a maldade humana se espalhava como praga. Cada pensamento, cada intenção do coração era continuamente má, e isso feriu o coração de Deus. Arrependo-me de haver criado o homem, disse o Senhor. Uma sentença dura, uma dor profunda. A criação que começou com beleza e harmonia agora estava corrompida. Contudo, havia um homem, um único homem, Noé. Noé era diferente, justo, íntegro. Ele andava com Deus. Em meio à escuridão, sua vida era uma chama. E foi a ele que Deus revelou um plano. O fim de toda a carne está determinado. Farei vir o dilúvio sobre a terra para destruir toda criatura. Mas contigo farei uma aliança. Deus instruiu Noé com detalhes. A arca deveria ter um formato específico: andares, janelas, madeira de cipreste, vedada com betume. Não era só um barco, era um refúgio, um ato de fé. E Noé começou a construir, dia após dia, com martelo e obediência. Os vizinhos zombavam. Chuva, dilúvio. Nunca havia caído água do céu daquela forma, mas Noé não se guiava pelos olhos, seguia a voz, e construiu. Vieram os animais, macho e fêmea. De cada espécie, aos pares eles vieram até a arca. Não por acaso, mas por comando. E quando tudo estava pronto, Deus disse: entra tu e tua família na arca. Noé entrou, sua esposa, seus filhos, suas noras. E então, Deus fechou a porta. Vieram as águas. As fontes do abismo se romperam. As janelas do céu se abriram. Chuva sobre chuva. O mundo antes verde e vivo mergulhou em caos. Montes desapareceram. Cidades se afogaram em silêncio. Somente a arca flutuava. 40 dias e 40 noites de juízo. 100 dias de espera. Meses sobre as águas. E então, um corvo. Depois, uma pomba. A primeira vez, voltou. A segunda, trouxe uma folha de oliveira. A terceira, não retornou. A arca repousou sobre o monte Ararat, e Noé saiu. Com seus pés sobre a terra seca, o primeiro ato não foi explorar, nem festejar, foi adorar. Levantou um altar. Ofereceu sacrifícios, e Deus sentiu o aroma. Uma nova aliança começou ali. Nunca mais destruirei a terra por causa do homem, disse o Senhor. E colocou o arco-íris como sinal. A humanidade recomeçou. Noé plantou vinhas, e mesmo ele, o justo, caiu
embriagou-se, e seus filhos reagiram de formas distintas. Cam desrespeitou. Sem e Jafé honraram. O coração humano continuava dividido. De seus filhos vieram as nações. Povos se espalharam, cidades surgiram, mas com o crescimento veio também a arrogância. Em uma planície, os homens decidiram construir uma torre. Façamos para nós um nome, disseram. Era a Torre de Babel, um símbolo de autossuficiência. Queriam o céu, mas sem Deus, Deus desceu. Confundiu suas línguas e os dispersou. As línguas nasceram, as nações se formaram, e o orgulho foi, mais uma vez, freado. No meio do mundo disperso, Deus olhou para um homem, Abrão. Ele vivia em Ur dos Caldeus, uma cidade idólatra. Mas Deus o chamou. Sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que te mostrarei. Farei de ti uma grande nação. E Abrão creu. Deixou tudo. Caminhou sem mapa, mas com promessa. E essa fé mudou a história. Ele chegou a Canaã. Construiu altares. Adorou. Mas também enfrentou fome. Foi ao Egito. Mentiu sobre sua esposa. Teve medo. Mas Deus o preservou. Abrão cresceu. Tornou-se rico. Separou-se de Ló, seu sobrinho. E, quando Ló foi capturado, Abrão o resgatou com coragem. Encontrou Melquisedeque, rei e sacerdote, e lhe deu o dízimo. Deus reforçou a promessa. Tua descendência será como as estrelas do céu. E Abrão creu. E isso lhe foi imputado por justiça. Mas o tempo passava. Sara, sua esposa, era estéril. Então veio a ideia. Toma minha serva Hagar, talvez eu tenha filhos por meio dela. E nasceu Ismael. Mas Deus tinha outro plano, um plano de milagre. E disse, Sara te dará um filho. Chamará seu nome Isaque. E riram do impossível. Mas Deus não brinca com promessas. E finalmente, aos 100 anos, nasceu Isaque, o filho da promessa. O riso transformado em realidade. Essa é a história da terceira parte, de um mundo recomeçando, de fé no meio da ruína, de um Deus que continua, falando, conduzindo, levantando uma linhagem que traria redenção. O Éden ficou para trás, mas a promessa, não.